Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Rita e eu tô aqui para falar sobre hemofilia. Talvez você esteja se perguntando, mas quem que é ela? Por que ela quer falar sobre hemofilia? Eu vou explicar. Eu não tenho hemofilia, eu não sou médica, não sou enfermeira, eu sou farmacêutica, mas na verdade eu tô aqui para falar sobre hemofilia porque eu convivo com hemofilia há 28 anos. Eu tenho um irmão com hemofilia de 28 anos e sou mãe de 2 meninos com hemofilia, um de 14 e um de 7. E nessa minha convivência com a hemofilia, eu vivi muitas situações que mostram que a gente precisa cada vez mais falar sobre hemofilia, porque muitas pessoas não conhecem, não sabem nem o que é ou têm uma ideia errada sobre hemofilia e o pior, muitos profissionais da área da saúde também não conhecem. A hemofilia é pouco falada nas faculdades de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e a gente precisa falar mais sobre hemofilia, as pessoas precisam conhecer mais sobre isso, porque pode até ser perigoso, né? A falta de conhecimento. Na minha família, a gente nunca tinha ouvido falar em hemofilia quando meu irmão nasceu. Meu irmão nasceu cheio de saúde e aos 8 meses de idade ele teve que passar por uma cirurgia e sem ninguém saber que ele tinha hemofilia. Antes de começar a contar essas histórias, eu vou tentar resumir o que é a hemofilia para vocês entenderem. Hemofilia é uma falta de coagulação do sangue. Todas as pessoas produzem várias substâncias que fazem parte da coagulação sanguínea, várias proteínas, fibrina. Por exemplo, quando a gente faz um corte na pele, há a ruptura dos vasos sanguíneos, o sangue extravasa. Quando há o corte na pele, a gente consegue até ver o sangue saindo. Ou também quando a pessoa tem algum trauma, alguma batida, também há a ruptura dos vasos sanguíneos, mesmo que não tenha cortado a pele, formam aqueles hematomas. Aqueles hematomas nada mais é do que sangue. E aí, nesse momento, quando há essa ruptura dos vasos, o nosso cérebro recebe essa informação e já começa a enviar substâncias que a gente mesmo produz para tampar aquele buraquinho, vamos dizer assim. Isso é a coagulação do sangue. E a pessoa que tem hemofilia não produz uma dessas substâncias. A pessoa que tem hemofilia A não produz a proteína de coagulação, fator 8, e a pessoa que tem hemofilia B não produz a proteína fator 9. Então, o tratamento da hemofilia nada mais é do que repor essas substâncias faltantes, essas proteínas faltantes. De que forma? Através de injeção endovenosa na veia. E fazendo isso, a pessoa com hemofilia fica com a coagulação normal, como qualquer outra pessoa. E essa reposição é feita uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dia sim, dia não, depende muito de cada caso. Esse é o melhor tratamento, se chama profilaxia, é um tratamento preventivo, onde a pessoa com hemofilia toma esse fator periodicamente, como eu já falei, e aí a pessoa fica com a coagulação normal. Principalmente quando se é criança, isso é maravilhoso, porque a criança pode brincar, pode correr como qualquer outra criança. E a gente só tem esse tratamento, aqui no Brasil a gente tem esse tratamento disponível, graças à luta árdua das pessoas que estão na Federação Brasileira de Hemofilia e nas pessoas que também estão nas associações dos estados do Brasil. Essas pessoas lutam para que o governo federal compre essa medicação, porque essa medicação não tem farmácia, a gente não consegue comprar, por exemplo, e mesmo se tivesse seria caríssimo. Então, só com a presença constante dessas pessoas e a luta constante dessas pessoas é que a gente tem o tratamento disponível. Então, é nosso dever como hemofílicos ou pessoas que estão envolvidas com hemofilia, estar junto dessas pessoas lutando e levando informação. E é por isso que eu tive essa ideia de fazer esse canal no YouTube, que está nascendo hoje, e é porque a gente precisa mesmo, como eu já falei, cada vez mais falar sobre hemofilia e levar essas informações. Então, voltando à história do meu irmão passou por uma cirurgia aos 8 meses de idade, sem ninguém saber que ele tinha hemofilia. Então, vocês podem imaginar o que aconteceu. Ele teve uma hemorragia muito grave, muito importante. Ele poderia ter morrido. E eu me lembro bem que os médicos demoraram muito para desconfiar que ele tinha hemofilia. Graças a Deus ele ficou bem, né? Ele foi encaminhado para o centro
especializado em hemofilia, mas isso demorou para acontecer. Então essa foi a primeira vez que eu percebi que a hemofilia não é tão bem conhecida, né, entre as pessoas e no meio médico. E meu irmão foi diagnosticado com hemofilia e começou a fazer o tratamento no Centro Infantil Boldrini, em Campinas, e cresceu bem, hoje ele tem 28 anos. Os anos se passaram e eu me casei e começou a nascer em mim o desejo de ser mãe. Eu sabia que, sendo irmã de um hemofílico, eu também poderia ter o gene da hemofilia e, sendo assim, poderia também ter filhos hemofílicos. Engravidei de um menino. Quando eu soube que era menino, eu sabia que tinha 50% de chances dele ter hemofilia. Tentei não pensar muito nisso, né? Assim foi, minha gravidez foi super bem. No dia 29 de dezembro de 2002, eu comecei a ter as contrações e fui para a maternidade. Antes disso, eu conversei com as médicas porque eu queria ter o meu filho de parto normal. Como eu sabia que ele poderia ter hemofilia, eu queria saber se era seguro ele nascer de parto normal, mesmo se fosse hemofílico. E me falaram que sim, que eu poderia, que isso não traria problema nenhum. E assim foi. No dia 29 de dezembro, à noite, meu filho nasceu. Ele veio ao mundo cheio de saúde, super forte. Foi um parto super bom. Algumas horas depois do parto, eu tive hemorragia. Isso pode ter a ver com o fato de eu ter o gene da hemofilia, porque às vezes as mães das pessoas com hemofilia ou irmãs têm um pouquinho menos de fator de coagulação. Eu não tenho hemofilia, mas isso pode acontecer. E aí, a hemorragia foi controlada e eu fiquei bem. No dia da alta, a gente tinha dormido, né, do dia 31 para o dia 1º, do dia 30 para o dia 31. O filho estava super bem, né? A enfermeira chegou no quarto, falou que ia me ensinar a dar banho, estava tudo escurinho ainda, era bem cedinho. Quando ela abriu a janela, a gente olhou para o meu filho, ele estava muito pálido, mas muito pálido. Na noite anterior, no dia anterior, ele era um nenê forte, super vermelho até, bem corado, e no dia seguinte, um bebê pálido. E ela se assustou muito, ela falou, nossa, mas que estranho, esse neném estava muito corado ontem, ele está muito pálido, alguma coisa está acontecendo, eu vou ter que levar ele para ser examinado. Eu fiquei muito desesperada, eu e meu marido, né, a gente estava juntos no quarto, e ela levou meu filho para ser examinado. Eu estava um pouquinho lenta ainda de raciocínio, porque eu estava muito fraca por causa da hemorragia, mas mesmo assim caiu a ficha. Eu falei para o meu marido, corre lá e fala que ele deve ter hemofilia, ele deve estar tendo alguma hemorragia. Meu marido foi e falou, só que parecia que eles não acreditavam na gente. Não é que não acreditavam. Para saber se ele tinha hemofilia, tinha que fazer um exame, mas eu, né, já tinha um irmão com hemofilia, então eu falei, muito provavelmente ele tem hemofilia. Começou a passar horas e nada deles me falarem nada, faziam exames, mas não me davam nenhum resultado, até que eu fui até lá. Eu não aguentava mais esperar. Quando eu cheguei lá, eu me desesperei. Meu filho estava muito mal. Ele estava respirando com dificuldade, o pulmão dele afundava para ele conseguir respirar. Eu achei que eu ia perder meu filho, eu fiquei com muito medo. Aí eu liguei para o meu pai, pedi para ele vir, ele e minha mãe vieram. Meu pai ligou no Centro Infantil Boldrini e explicou o que aconteceu. O hospital estava lotado, não tinha vaga. Ele conseguiu falar com a doutora Silvia Brandalize e ela cedeu uma vaga de isolamento para o meu filho. A gente foi de ambulância para lá. Chegando lá, a equipe já estava esperando. Ele começou a ser cuidado e começou a melhorar muito rápido. Só aí eu consegui respirar tranquilamente. Fiquei com medo ainda, porque ele poderia ficar com sequelas, né, pela falta de oxigenação, mas graças a Deus não. Ele ficou ótimo, ele tem 14 anos hoje, está super lindo, saudável, super forte. Mas eu penso que se eu não tivesse um irmão com hemofilia, se eu já não soubesse que era hemofilia, o que teria acontecido? Porque eu percebia que eles não suspeitavam disso, de hemofilia, no hospital. Né? Eu que tive a iniciativa de levar o meu filho para um hospital que trata a hemofilia. Né? Aí é a segunda situação que eu vejo onde as pessoas não conhecem a hemofilia. E tem uma outra história também de uma amiga minha. Uma vez ela estava na praia, ela tem um filho com hemofilia da idade do meu, um pouquinho mais novo. E naquela época ainda não tinha profilaxia, ele era criança, então ele tinha vários hematomas, porque a pessoa que não tem o tratamento, a pessoa que tem hemofilia, mas não tem o tratamento, tem muitos hematomas pelo corpo.
ela estava na praia com o filho dela e uma senhora chegou e abordou ela e falou: "Você bate no seu filho? Como que você tem coragem de bater no seu filho?" Sabe, foi uma situação muito absurda, porque a mulher julgou sem nem conhecer, né? Deduziu que a minha amiga batia. Minha amiga ficou super constrangida, mas explicou, falou: "Senhora, como que a senhora pode falar assim? A senhora nem me conhece. Não bato no meu filho, ele tem esses hematomas porque ele tem hemofilia." Então, assim, aquela mulher muito provavelmente nunca ouviu falar em hemofilia. E a situação assim mais absurda que eu já não presenciei, mas já tive conhecimento, uma vez uma psicóloga entrou em contato comigo, me pedindo ajuda, porque ela estava cuidando de uma família que o filho tinha sido tirado da mãe por denúncia de maus tratos. Só que essa psicóloga percebeu que esse filho e essa mãe se amavam muito. Ela percebia que tinha uma coisa errada, o menino realmente tinha muitos hematomas, mas não parecia ser um caso de maus tratos. E aí ela conversou com alguns médicos e conseguiram fazer alguns exames e conseguiram diagnosticar a hemofilia no menino. A mãe não sabia que ele tinha hemofilia, eram pessoas muito simples, né? Ele nunca tinha sido diagnosticado com hemofilia. E essa psicóloga conseguiu provar e conseguiu trazer esse menino de volta para a mãe. Essa história teve um final feliz. Então, por essas tantas histórias que eu já tive conhecimento e outras mais, eu tenho certeza que a gente precisa falar mais sobre hemofilia. E é por isso que eu decidi fazer esse canal que está nascendo hoje. E peço a ajuda de vocês, que vocês me deem ideias, sugestões, façam perguntas. Outras pessoas também vão participar. Eu tenho certeza que esse canal vai ser um canal muito útil, é esse o meu objetivo. Se você não gostou, também peço que você explique por que você não gostou, para que eu possa melhorar. E se você chegou até aqui, porque você acabou de ter o seu filho diagnosticado com hemofilia, queria falar uma coisa para você. Fique tranquilo, fique tranquila, o seu filho vai crescer super bem, ele vai ser feliz, ele vai ter uma vida plena, ele vai brincar, vai estudar, vai ter amigos como qualquer outra criança. O tratamento que a gente tem hoje é maravilhoso. As crianças que têm hemofilia, que estão nascendo agora, vão ter uma vida plena, não vão ter sequelas, porque antigamente sim, antigamente ter hemofilia era muito mais difícil. Eu conheço algumas pessoas que hoje são adultas, têm 40, 50 anos e infelizmente têm sequelas, porque antigamente não tinha esse tratamento que nós temos hoje. Então, se você está nessa situação, acabou de descobrir, está com medo, não tenha medo. O seu filho vai ficar bem, eu garanto para você. E se você teve a paciência de ouvir o meu vídeo, de assistir o meu vídeo até aqui, eu agradeço de coração. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe, assine o canal, clique no sininho ali para você receber as atualizações, os vídeos novos. E eu agradeço de coração, tá bom? Que vocês tenham a paciência de ter ouvido até aqui e me ajudem a divulgar essas informações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.